Os irmãos podem sentar-se. O tema da mensagem desta manhã é porque eu devo ler a Bíblia todos os dias. Falamos sobre isso há 2 domingos atrás e voltamos a falar novamente hoje, quando estamos prestes a encerrar o ano em que estamos. Nós perguntamos por que eu devo ler a Bíblia todos os dias, e já vimos que porque ela é a palavra de Deus em linguagem humana. Depois, porque ela explica a origem de todas as coisas. Depois vimos que ela explica, porque ela explica a origem do ser humano. Ainda vimos porque ela registra a revelação que Deus fez de si mesmo ao ser humano. Vimos também porque após a sua ressurreição, Jesus afirmou que tudo o que lhe acontecera tinha sido em cumprimento das Escrituras do Antigo Testamento. Também vimos que devemos ler a Bíblia todos os dias porque ela revela os propósitos de Deus para a minha vida. Vimos também que devemos ler a Bíblia todos os dias porque ela explica o propósito para mim através de Jesus Cristo. Vimos também que devemos ler a Bíblia todos os dias porque ela é útil para ensinar-me, repreender-me, corrigir-me, para educar-me na justiça, para que eu seja perfeito em Cristo e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vimos que nós devemos ler a Bíblia todos os dias porque ela viabiliza a concretização do propósito de Deus para a minha vida, que é o de conformar-me à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Vimos que eu devo ler a Bíblia todos os dias para que eu possa conhecer plenamente o Filho de Deus, tornando-me maduro e chegando à estatura espiritual dele. Vimos que eu devo ler a Bíblia todos os dias para que eu possa conhecer plenamente, isso aí já falei, para que eu não seja mais como criança arrastado pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. E finalmente vimos que eu devo ler a Bíblia todos os dias para que eu não erre por falta de conhecimento das Escrituras. Jesus respondeu aos saduceus: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus? Cada dia estou mais convencido de que realmente o povo de Deus erra porque não conhece as Escrituras. Também fico admirado pelo fato de pregarmos muitas vezes as mesmas coisas e parece que a palavra não chega aonde é de se esperar que chegue. Mas não cabe a mim fazer isso, e sim ao Espírito de Deus. Jesus falava por parábolas para que só entendessem quem quisesse realmente entender. Ele não se dá a conhecer a quem não está a fim de conhecer para ter a sua vida mudada. Não obstante, a pergunta permanece: por que eu devo ler a Bíblia todos os dias?
porque por meio dela eu cresço para a salvação. 1 de Pedro 2, 2 e 3. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Nós crescemos para a salvação, mas nós não somos salvos. Bem, se você creu em Jesus com a mente, com o coração, se você confessou sua fé nele, então você é salvo no seu espírito. Mas existe uma salvação ainda por acontecer. Aliás, duas. Uma é a salvação da alma. Uma é a salvação do espírito, outra é a salvação da alma. Isso se dá através da renovação da mente, quando nós nos expomos à palavra de Deus e fazemos isso em oração, pedindo que Deus traga luz e revelação para que entendamos e compreendamos a sua palavra. E a última é a salvação no sentido pleno, quando nós, se já não estivermos mais aqui, Jesus voltar, nós recebamos um corpo novo, ressurreto, transformado, para viver toda a eternidade. Mas, Filipenses 2:12, eu queria que alguém da bateria, por favor, tirasse essa ressonância aqui, que está perturbando a mim bastante, por gentileza. Filipenses 2:12 diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Aqui fala do desenvolvimento de uma salvação que eu e você já temos. A salvação não é algo estático, não é algo que você tem e não tem mais, ou não precisa fazer mais nada. A Bíblia fala de contínuo crescimento no conhecimento de Deus, no conhecimento da sua vontade. Isso se dá através da palavra, se dá através da oração. E por isso ele diz: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. E a 1 de Pedro capítulo 1, a partir do verso 4 até o verso 5, diz assim: vocês que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Essa é a salvação do corpo. É quando Jesus voltar e nós teremos então um corpo novo. Jesus sempre nos advertiu da importância de estarmos vigiando, orando. Isso, e vigiar implica em ler a palavra, em meditar na palavra. Estarmos preparados para o momento quando ele vier. E a Bíblia é muito clara em dizer que eu era jovem ainda quando eu ouvi um pastor pregar, que ele disse que o dia eterno seria um dia de surpresas. Ele disse que muitas pessoas, e ele hoje já está na glória, ele disse que muitas pessoas que ele esperava ver lá, talvez ele não visse. E muitas pessoas que ele não esperava ver, talvez ele veja. Vai ser um dia de muitas surpresas.
A Bíblia fala da necessidade de perseverança, fala da necessidade de permanência em Cristo. E não basta você ser salvo, é necessário permanecer, é necessário estabelecer comunhão com Ele. Isso implica em comunhão com a sua palavra e em oração também. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela me leva a conhecer, amar e glorificar a Deus. Salmo 33, de 1 a 6, diz assim: exultem no Senhor, ó justos. Aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, louvem-no com cânticos na lira de 10 cordas. Cantem-lhe um cântico novo. Toquem com arte e júbilo. Por quê? Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da sua bondade, da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então, conhecer a palavra me leva a conhecer. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o amo e mais eu o glorifico. Nós não podemos amar quem não conhecemos. Eu já entreguei minha vida a Jesus. Você ama realmente a Jesus? Se você ama, você vai amar os seus escritos, as suas palavras, o seu ensino, vai ter neles prazer. E conhecendo a Deus, você vai amá-lo, vai glorificá-lo, vai exaltá-lo. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela explica o propósito de Deus para mim na eternidade. Já falamos do propósito de Deus para mim, para a minha vida, que é o de me conformar ao Filho dele, buscar ser como ele foi, ele viveu, e é impossível fazer isso sem conhecer a palavra. Já vimos o propósito dele também para a minha vida pessoal. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, qual é o propósito dele para mim, para você, na eternidade? Jesus disse em João 10, 27 a 29, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Como é que nós ouvimos a voz de Jesus? Através da sua palavra. Eu as conheço e elas me seguem. Nós não podemos seguir o que não sabemos, o que não conhecemos. Eu já li a Bíblia toda. É interessante que todo dia que eu leio a Bíblia, eu descubro alguma coisa nova. Embora eu já tenha lido ela não sei quantas vezes. E eu nem quero ficar fazendo conta, porque houve uma época na minha vida em que eu li ela mais de uma vez por ano. Hoje eu leio uma vez por ano, no mínimo. Fora o tempo que eu gasto para preparo das mensagens. Mas as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. É importante que saibamos isso, que entendamos isso, que saibamos disso, e que isso seja a motivação para nós vivermos aqui de maneira agradável a Ele. Eu gosto muito da palavra do apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, quando ele disse assim:
Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. E o verso 3 diz: e todo o que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que tem esta esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, o texto fala da necessidade de nos conformar à pessoa de Jesus e conhecer a Jesus. Para quê? Para que nós nos conformemos a Ele. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias, porque ela diz qual será o meu destino após a morte. Parece que estamos falando, repetindo a mesma coisa, mas é importante dizer. João 11, 25, 26. Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele perguntou para Marta, com quem ele estava conversando: você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio. Então, é importante que nós tenhamos consciência disso e sejamos sempre sabendo disso. Nós estamos aqui de passagem. Cada dia o nosso tempo, até o dia do encontro com Deus, vai se encurtando. E ninguém sabe também quando Ele vai nos chamar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois, a qualquer instante. Então, é preciso que nós estejamos vivendo aqui com a perspectiva do que vem depois. Nós não vivemos para este mundo, não vivemos para o contexto imediato. Por isso que o texto que nós lemos anteriormente, já a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 3, ele disse: e todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós temos que viver aqui, tendo como perspectiva o que está por vir. A nossa vida não se resume naquilo que fazemos aqui. Tudo que fizermos aqui, temos que fazer pensando na eternidade. O apóstolo Paulo escreveu e disse que se nós cremos em Cristo apenas para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não faz nenhum sentido viver a vida cristã sem a perspectiva do que vem depois. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias, porque por meio dela Deus julgará todo ser humano. Jesus disse em João 12, 46 a 48, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Agora veja o que ele diz depois. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras,
tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Nós seremos julgados por aquilo que já soubemos, por aquilo que já ouvimos. E alguém vai dizer, então não quero ouvir. Bom, é uma escolha que você faz. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. A pessoa que, ele disse, se o Filho vos libertar, vocês serão realmente livres. Vale a pena conhecer a palavra de Deus, porque ela nos liberta, ela nos transforma, ela nos faz entender o que Deus quer para mim, para você, e o que Ele quer é muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. E eu conheço isso através da sua palavra. Então, se eu rejeitar a palavra, se eu não quiser ler a palavra, se eu não quiser ouvir a palavra, e eu posso ouvir com os ouvidos, mas entra por aqui, sai por aqui. Você não se iluda. Eu já disse 1000 vezes aqui, é uma questão de fé no Senhor somente, porque está provado que o que você consegue reter do que eu digo aqui são 8%. Imagine, 92% do que você ouve aqui se perde. Daí a necessidade da repetição, da insistência, e daí a necessidade de você ler, ouvir, estudar, meditar, memorizar a palavra de Deus. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque ela fornece orientação prática para a minha vida diária. Salmo 19, versos 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O que eu e você mais precisamos é de restauração. Eu não sei de você, mas esses 2 últimos anos, para mim, não foi coisa fácil. Vivemos 1000 emoções. E se você tirou tudo de letra e eu não tirei, e se não fosse o Senhor e a minha busca dele constante, eu não estaria aqui não. Foram tempos difíceis, muito difíceis. E eu não posso dizer que nós já nos livramos de tudo, mas pela graça de Deus estamos aqui hoje reunidos. Isso é motivo para dar glória, honra e louvor a Ele. Mas não foi fácil. Foi um tempo de lutas imensas, tremendas, e um desgaste emocional que vocês não têm ideia. E eu creio que não foi só comigo. Parece que quanto mais velho você fica, mais sensível você fica, mais susceptível. Eu estava vendo uma mensagem que eu preguei quando meu pai completou 80 anos de idade. Isso foi em 1990, ou 91, não sei, acho que foi em 90. E eu falei, eu acho que eu pregava melhor naquela época do que agora. Uma desenvoltura. E eu vejo que hoje, talvez hoje, eu seja uma pessoa mais quebrantada e sinta mais a necessidade de Deus do que talvez eu sentisse naquela época, porque eu estava em pleno vigor. Mas
eu não troco o que eu sou hoje do que eu fui naquela época. Porque o conhecimento que eu tenho e adquiri através de duras penas, através de quebrantamento de Deus, fazem com que nós conheçamos a Deus de uma forma como não conhecíamos naquela época. Mas o texto diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Quem é o simples? É o que não sabe. Eu e você, para termos sabedoria, precisamos da sabedoria de Deus. Não apenas da sabedoria que se obtém nas escolas. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quanta alegria perdemos quando não lemos a palavra de Deus. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, traz luz, traz entendimento, traz revelação. O temor resultante do conhecimento de Deus e da sua palavra é límpido, é transparente e permanece para sempre. Quando você conhece a Deus, não intelectualmente, mas conhece por revelação, conhece porque você entendeu, sua mente foi renovada, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Como praticar a justiça, como viver a vida como deve ser vivida, conhecendo a palavra de Deus. Ele continua dizendo: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque em os guardar há grande recompensa. Tantos erros cometemos na nossa vida porque desconhecíamos a palavra de Deus. Quando conhecemos a Deus, nós tememos a Deus, nós tememos a sua palavra, nós dependemos dele. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias, porque por meio dela devo julgar toda a doutrina e conduta dos seres humanos. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia é Paulo, aliás, é Lucas escrevendo sobre a viagem de Paulo, a terceira viagem missionária dele. Diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Ele está se referindo aos judeus que moravam na Bereia e aos que moravam em Tessalônica. Eram cidades vizinhas, você vai ver no mapa agora. Pode até colocar aí o mapa de uma vez. É o próximo slide. Olha, Bereia está lá na ponta, lá em cima. E Tessalônica é uma cidade que fica pertinho de Bereia. Então, Paulo veio de Tessalônica e foi para Bereia. Então, ele está dizendo: ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias. Que Escrituras eram estas do Velho Testamento? Para ver se as coisas eram de fato assim. O apóstolo pregava e eles iam lá para ver se o que ele estava falando era verdade. Eu tenho desafiado você a conferir com a
com o conhecimento que você tem das Escrituras, se o que eu prego aqui é a verdade, se eu estou pregando heresia. Eu tenho visto com tristeza pessoas que foram excelentes pregadores da palavra, aliás, continuam sendo. Eu gosto demais de determinadas pessoas, gostava, né, de ouvir determinadas pessoas. Participei de muitos congressos, mas uma pessoa em particular, não sei, não quero julgá-la, mas saiu totalmente daquilo que nós entendemos como a verdade pura da palavra de Deus. E tem uma igreja enorme. E eu vejo com tristeza isso acontecendo. E ele não é o único. Um evangelho mais light, mais fácil. Enquanto Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois bem, esses de Bereia testaram o que Paulo dizia com as Escrituras. Por isso eles examinaram as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim mesmo. Você não tem que crer no que eu digo, você tem que conferir com as Escrituras e conhecer as Escrituras e ver se o que sai aqui desse púlpito é a verdade, ou se é coisa do homem. Toda pessoa que vier aqui pregar a palavra, você tem que conferir com as Escrituras. Mateus 5, 17 e 18, Jesus disse assim, não pensem que vim revogar a lei. É uma referência a toda a Bíblia do Velho Testamento. Ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus veio em cumprimento às Escrituras. Porque em verdade lhes digo que até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Não vai passar. Ah, isso é coisa do Velho Testamento. É. Nós não temos que fazer sacrifícios mais, porque Jesus já foi o sacrifício perfeito. Mas os mandamentos de Deus, que Jesus resumiu em 2. Qual é o maior de todos os mandamentos? Jesus disse, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. O segundo, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E o apóstolo Paulo diz que quem cumpre esses mandamentos, a lei do amor, você guarda todos os outros, porque todos eles têm o propósito de expressar o amor de Deus por nós. Só que muitos mandamentos no Velho Testamento são bem definidos, específicos, para ninguém dizer, não é bem assim. Bem, Jesus também deixou muitos mandamentos bem específicos para nós. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias para que eu não me considere superior aos meus irmãos. Deuteronômio 17, verso 14, depois 18 a 20, fala dos critérios para a escolha de um rei. Você vai dizer, eu não sou rei, eu não sou sequer autoridade, eu não sou líder. Olha, não se engane. Naquela época, o que foi dito é porque não existia a palavra de Deus acessível a todos. Pouquíssimas pessoas tinham uma cópia, mas o rei tinha a obrigação de ter uma cópia.
Assim mesmo, no tempo do profeta Jeremias, à medida em que Jeremias ia escrevendo a palavra de Deus, ele lia e ele rasgava e jogava no fogo. Isso é relatado no livro do profeta Jeremias. E Deus falou: escreve outra vez. As mesmas palavras, as mesmas coisas. Mas aqui diz: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês. Ana Bia, quantas horas são? Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus está dando a vocês, para que dela tomem posse, e estiverem morando nela, e disserem: poremos sobre nós um rei, tal como todas as nações que estão ao nosso redor. Então, lá no verso 18, diz assim: também, quando se assentar no trono, aí está se referindo ao rei, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. Basicamente, eram só os sacerdotes que tinham a lei escrita. E ele está dizendo, o Senhor está dizendo que o rei devia ter uma cópia. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Você talvez diga: eu não sou, como eu já disse, não sou autoridade, não sou rei, não sou nada. Olha, você é rei na sua casa, você é senhor da sua casa se você é homem. Se você não é nada, você tem um Senhor no céu. Se você não está sujeito a nenhuma pessoa, você está sujeito ao Senhor do céu. E nenhum de nós está isento de liderar pessoas, de orientar pessoas. Se você é mãe, se é pai, você tem a responsabilidade de educar os seus filhos. E você precisa conhecer a palavra de Deus para você temer a Deus e ensinar o temor de Deus aos seus filhos. Hoje tem aquela cultura de que, deixa o filho fazer o que ele quer. Quando crescer ele resolve. Não é isso que a Bíblia ensina, não. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando crescer não se desviará dele. Bom, aqui diz que o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor. Se você acha que não precisa ler porque você já teme a Deus, eu duvido. Porque a gente teme quando lê a palavra dele. Nós esquecemos muita coisa e nós precisamos ser relembrados para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir, para obedecer. Ele fará isso para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias no seu reino, ele e os filhos dele no meio de Israel. Como é que um governo pode prosperar? Como é que um líder na sua casa pode prosperar? Como é que alguém que exerce algum tipo de liderança em algum lugar, em algum setor, é através da palavra de Deus que você vai adquirir os pré-requisitos necessários para saber o que dizer, o que não dizer, como agir, como proceder em cada situação.
e para que você não pense que você é melhor do que ninguém. Se há uma coisa que faz a pessoa mais humilde, é a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus, teme a Deus, treme diante dele, e não pensa que é mais do que as outras pessoas. Só um tolo pensa que é melhor do que alguém. Eu era muito jovem ainda quando eu ouvia um programa que passava numa... Eu não lembro mais qual era a TV. E acho que era Clube dos 700 ou Clube dos 200, eu não lembro. Hein? É, Clube 700. Eu não sei, não lembro o nome dele, mas ele dizia sempre, olha, nós não somos melhores do que ninguém. Somos apenas pessoas perdoadas. Somos apenas pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Não somos melhores que qualquer outra pessoa nesse mundo. A nossa índole natural é para o mal. Nenhum de nós é melhor que qualquer pessoa. Então nós precisamos conhecer e conhecer a palavra de Deus, atermos-nos a ela, e assim nós vamos realmente ter consciência do que nós somos e daquilo que nós somos em relação às demais pessoas. Porque eu devo ler a Bíblia todos os dias para que eu seja bem-sucedido. O que é que as pessoas mais desejam? É ser bem-sucedida. A pessoa mais deseja é ser bem-sucedida. Josué 1:8 diz, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, antes de deixar, não deixe de falar do livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite. Como é que eu posso meditar em algo que eu não leio? Eu só posso meditar em algo que eu li. Eu não posso ler dia e noite, mas eu posso ler e meditar naquilo que eu li durante o dia e a noite. Em todo o tempo. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite. Para quê? Para que você tenha o cuidado de fazer segundo a tudo que nele está escrito. Por que eu deveria fazê-lo? Então você prosperará e será bem-sucedido. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não há como prosperar sem conhecer a palavra de Deus. Não há como temer a Deus sem conhecer a palavra dele. Porque eu devo ler a Bíblia para que eu seja bem-sucedido em tudo o que eu fizer. Salmos 1:1-3. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não fica ouvindo o que as pessoas dizem. Não se deixa levar por filosofias, ensinos e de quem quer que seja. Que não se detém no caminho dos pecadores, não fica desejando fazer o que muita gente está fazendo, nem se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores. Cuidado com as patotinhas, cuidado com as influências que você recebe através de colegas de escola, no trabalho. Cuidado. Não pense que a maioria está certa. Não pense que as pessoas que fazem aquilo que a Bíblia diz para eu e você não fazermos estão certas, estão se dando bem, podem até aparentemente estar se dando bem.
Mas a Bíblia diz que o fim delas não é legal. Pelo contrário, aqui diz: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Qual vai ser o resultado disso? Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem-sucedido. Tudo o que ele faz será bem-sucedido. Por que ele será bem-sucedido? Porque ele faz de acordo com a palavra de Deus. Se eu e você fizermos o que a palavra de Deus diz, nós teremos sucesso em tudo que fizermos. Vocês devem lembrar que o apóstolo Paulo escreveu que tudo que eu e você fizermos, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Como é que eu vou fazer isso? Eu conhecer a palavra de Deus. Por que eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque a Bíblia recomenda que eu me dedique à leitura das Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Você vai dizer, ele era um pastor? Sim. Não existia a cópia das Escrituras para todo mundo ainda naquela época. A Bíblia não existia ainda. E o único texto que existia eram as Escrituras do Velho Testamento. Então ele está dizendo, até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Leia a palavra, ensine a palavra, exorte. Escrevendo ainda a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele disse acerca de Timóteo, que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Olha, eu não creio que ele esteja falando da salvação no sentido como se Timóteo não tivesse salvação, mas da importância das Escrituras para a salvação daquele que crê. Porque eu devo ler a Bíblia diariamente, todos os dias, porque assim a palavra de Cristo habitará ricamente em meu coração. Ele disse que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Como é que a palavra pode habitar ricamente em meu coração? Se eu me detiver nela, se eu a ler, se eu a estudar, se eu a memorizar, se eu meditar nessa palavra. Ele diz ainda, instruam e aconselhem-se mutuamente com toda a sabedoria. O que é que sai da minha boca? O que é que sai da sua boca? É a instrução da verdade? É a instrução da palavra de Deus? O que eu falo é coerente com a palavra de Deus? O que está entrando? Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. Jesus diz, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo,
você dará conta de toda palavra inútil que vocês darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. O que sai da sua boca? O que tem saído? São coisas que abençoam, são coisas que edificam, são coisas que revelam Deus na sua vida. O que as pessoas estão vendo? Estão vendo Jesus? Finalmente, porque eu devo ler a Bíblia todos os dias? Porque assim eu renovo diariamente a minha mente, experimento qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Não se deixem amoldar por estes padrões, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Eu não posso ter minha mente renovada se eu não me expuser à palavra de Deus. Se eu não ler, se eu não estudar, se eu não meditar nela. O texto diz para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta que devemos fazer é se queremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que nós a conheçamos, nós precisamos renovar a nossa mente através da leitura diária da palavra de Deus. Conclusão. É disso que eu e você precisamos para conhecer a vontade de Deus e então experimentar o melhor de Deus, a sua agradável e perfeita vontade, a sua boa, agradável e perfeita vontade. Que isso aconteça com você quando estamos prestes a adentrar um ano novo. Que você comece bem o ano novo, lendo a palavra dele. E aqui sobre a mesa ainda tem mapas de leitura da Bíblia. Se você ainda não apanhou, o de cor verde é para quem já leu a Bíblia toda mais de uma vez. O de cor azul é para quem nunca leu a Bíblia toda. E se você ainda não fez isso, deve começar pelo azul, para que você entenda melhor a palavra de Deus.